Boa noite a todos. Esta é a audiência pública referente à avaliação e cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Eu quero iniciar convidando aqui os técnicos da Prefeitura para compor a mesa, para que possamos prosseguir com a audiência. Cumprimento toda a população canense e dizer que esta audiência pública ela está sendo transmitida pela TV Câmara. Neste momento, convido a todos para se colocar em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos e mais uma vez reforçar que essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara.
Agradeço aqui a presença dos técnicos da Prefeitura, senhor Emanuel, secretário da pasta de Gestão e Planejamento. Agradecer também ao senhor Clério Quirino, contador da Prefeitura, e também ao Gabriel, controlador interno do município. Neste momento eu passo a palavra para o senhor Emanuel para fazer a exposição da audiência pública relativa ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Boa noite a todos os presentes, bem como aqueles que nos acompanham pela internet, na TV Câmara. Agradecer aqui aos funcionários da casa, ao nobre Edil, vereador Alceu Júnior, pela recepção. Como sempre, fomos bem recebidos e passaremos agora então a apresentar o relatório do primeiro quadrimestre do Orçamento Fiscal 2024. Só para ficar registrado, hoje é dia 28 de maio de 2024, são 18 horas e 38 minutos. Você pula para mim, por favor? Não funciona. Então, obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2024, demonstrando então em audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Passo agora a apresentar o relatório referente à receita. Então, a receita anual estimada foi de R$ 38.197.070. A receita estimada até o primeiro quadrimestre, ou seja, até o primeiro quadrimestre, a estimativa de arrecadação foi de R$ 12.347.999,46. E a receita realizada, então, foi de R$ 12.980.591,30, representando, portanto, um superávit de arrecadação de R$ 632.591,84, ficando ainda a arrecadar no exercício corrente R$ 25.216.478,70. Agora um quadro comparativo da receita e da despesa. A receita arrecadada, como já dito, R$ 12.980.591,30, e a despesa liquidada foi R$ 11.414.680,96, que representou um superávit orçamentário de R$ 1.565.910,34. Uma observação aqui: quando o ente público apresenta despesa liquidada menor que a receita arrecadada, representa, portanto, um superávit orçamentário. Foi o que ocorreu. Isso significa que o ente arrecadou mais do que ele gastou no período. Isso é considerado positivo, pois indica que o governo está gerenciando suas finanças de forma responsável e eficiente.
Agora, em relação às metas fiscais, as receitas fiscais líquidas foi de R$ 12.869.138,13, e as despesas fiscais líquidas representou R$ 11.078.235,53. Então, o resultado primário foi de R$ 1.790.902,60, sendo que a meta do resultado primário é de R$ 413.020. Essa meta consta na LDO. Explicando um pouquinho sobre as metas fiscais, qual é o objetivo das metas fiscais? Resumidamente, é um indicador da saúde fiscal da prefeitura. Ela avalia a sustentabilidade das finanças públicas. Ela também fala da capacidade de cumprir as suas obrigações. O cálculo ele é feito da seguinte forma: receitas correntes líquidas menos despesas correntes líquidas, e o superávit, que é a receita maior do que a despesa, ou o déficit quando a receita é menor do que a despesa. Então, quais são os benefícios do cumprimento das metas fiscais? Sustentabilidade fiscal, maior capacidade de investimento, melhoria na nota de crédito ou da nota de crédito e confiança da população, dentre outros benefícios. Agora eu vou falar sobre as despesas de pessoal. Então, a receita corrente líquida acumulada no primeiro quadrimestre de 2024 foi de R$ 32.403.750,80. Agora, o município gastou, teve despesas com pessoal, portanto, folha de pagamento, vencimentos, salários e INSS. No primeiro quadrimestre, R$ 16.599.311,04. Esse valor representa 51,22% da receita corrente líquida. Não houve excesso a regularizar, pois o percentual está abaixo do limite prudencial. Então, para nossa referência, o limite máximo permitido, conforme o artigo 20 da LRF, é de 54% da receita corrente líquida. E o limite prudencial, ele equivale a 95%, e conforme o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse limite prudencial com despesas com folha de pagamento deve ser de 51,30%. Então, fazendo aqui uma análise rápida, o município encontra-se abaixo, pois a despesa com o pessoal representou 51,22% do limite prudencial, que é 51,30%. Está abaixo, embora bem próximo ainda do limite prudencial. Quanto à dívida consolidada, a receita corrente líquida representou R$ 32.403.750,80, e a dívida consolidada líquida foi de R$ 102.301,98. Isso representa 0,31% da receita corrente líquida. Os artigos 3º e 4º da Resolução número 40 do Senado preconiza que o limite permitido é de 120%. O município não tem nem 0,5% representado de dívida consolidada líquida. Portanto, isso é positivo. Quanto às despesas com manutenção e o desenvolvimento do ensino, ou seja, a aplicação no ensino, na educação, as receitas de impostos e transferências representou R$ 8.754.673,67. A despesa liquidada no ensino, na educação, foi de R$
R$770.684,51. Isso representou um percentual de aplicação de 31,65%, sendo que o mínimo constitucional é de 25%, que no período em análise deveria ter sido R$2.188.668,42. Porém, o município aplicou um excedente desse percentual. O excedente foi de 6,65%, que em reais representam R$582.016,09. Portanto, cumpriu o que a legislação vigente preconiza, orienta, ordena. Em relação ao Fundeb, a receita arrecadada para a formação do Fundeb foi de R$2.277.676,42. A despesa liquidada no Fundeb foi de R$1.749.940,86. E a despesa paga, ou seja, da despesa liquidada, a liquidada significa que o bem ou serviço foi recebido, foi prestado efetivamente. Dessa despesa liquidada foi pago R$1.655.738,50. Então, o percentual utilizado desse valor arrecadado, que é o utilizado liquidado, ele representou 76,83%. E aqui, para as referências, o magistério, o mínimo obrigatório é de 70% da receita do Fundeb, e com outras despesas, facultativo, 30%. Então, o aplicado representou 64,31% no magistério, e com outras despesas, 12,52%. Então, o Fundeb não foi 100% aplicado no primeiro quadrimestre, mas nós temos que aplicar, a nossa meta é aplicar 100% até o final do exercício corrente. Então, temos ainda tempo para fazer essa aplicação, e normalmente toda a receita do Fundeb ela não é suficiente para custear as despesas da educação, portanto, a gente sempre complementa utilizando recursos próprios. Agora, quanto às despesas com ações e serviços públicos de saúde, que nada mais é do que a aplicação em saúde. Então, as receitas de impostos e transferências representou R$8.754.673,67, sendo que os recursos próprios foi de R$1.158.656,90, e as transferências, portanto, maior do que os recursos próprios, R$7.596.016,77, totalizando então R$8.754.000, arredondando. Então, qual foi a aplicação em saúde? Em percentual, representou 11,54%. Em reais, isso significa que o município aplicou R$1.010.390,19, sendo que o mínimo constitucional é de 15%. Então, o município deveria ter aplicado no primeiro quadrimestre R$1.313.201,05. Isso representaria 15%, mas o município não atingiu os 15%, aplicando apenas 11,54%. Ficou então um valor a aplicar, esse valor para completar os 15%, ficou faltando R$302.810,86, que representa 3,46%. Aí, o município tem que fazer essa aplicação de 15% até o final do exercício. Então, a gente ainda tem tempo para fazer a aplicação mínima.
Por que o município não aplicou os 15%? Porque esses 15% são de recursos próprios que o município teve que utilizar para complementar, por exemplo, da educação, que o mínimo era 25%, a gente ultrapassou a aplicação. E a gente deu prioridade para utilizar os recursos estaduais e federais que o município recebe para custear as despesas da saúde. Por isso, não aplicou no primeiro quadrimestre os 15%, mas ele com certeza aplicará no decorrer do exercício vigente. Comentário final. Então, os resultados apresentados permitem concluir que o limite mínimo estabelecido na Constituição Federal para a aplicação dos recursos nas áreas de saúde não foi atendido. O mínimo é 15%, nós aplicamos 11,54%. O limite mínimo da aplicação no ensino foi atendido. O mínimo é 25%, nós aplicamos 31,65%. A dívida consolidada está dentro do limite da resolução do Senado Federal. A despesa liquidada foi menor que a arrecadada, apresentando, portanto, um superávit orçamentário de 12,06%. A despesa com pessoal está abaixo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 51,30%. O município fechou o quadrimestre com 51,22%. Fica demonstrado assim o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, com a ressalva do mínimo em saúde, bem como o atendimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Abro a oportunidade agora para a participação dos presentes ou daqueles que nos acompanham pela TV Câmara na internet. Franqueamos a palavra a alguém que queira se manifestar. Bom, eu gostaria, Emanuel, de só fazer algumas questões aqui, por gentileza. Como foi demonstrado, o percentual de pessoal da prefeitura, ela reduziu, né, nesse primeiro quadrimestre ao patamar de 51,22%. Você sabe precisar quanto estava no último quadrimestre? Precisar eu consigo sim, se eu abrir aqui agora o relatório anterior. Só um minutinho. Quando você vai abrindo aí, um outro detalhe que eu gostaria de deixar também consignado aqui é sobre a nossa dívida consolidada. Não foi apresentada aqui uma dívida consolidada de 102.301,98. Aí, deixar também para questionamento, que este ano nós temos em vias aí de pagar um precatório alto, salvo engano, este ano ainda. Então, ou ano que vem, enfim, é só para saber desse precatório, né, que nós temos a pagar, se de fato ele virá esse ano, e se for esse ano, se ele está considerado, ou vai ser considerado na nossa dívida consolidada ou não. O precatório, esse de maior monta, ele é para o exercício de 2025. Para o exercício corrente a gente tem um valor de R$100 e poucos mil, se não me falha a memória. Mas é esse de maior valor, que ele está em torno de R$800 mil, fora a correção monetária, é para o exercício de 2025. E aí sim, para aquele exercício, vai compor sim. Eu estou abrindo aqui agora o arquivo sobre o percentual terceiro quadrimestre de 2023. Era 55,10. Um excedente, portanto, de 1,10%. Ok, 55,10 e abaixou para 51,22, correto? Correto, isso.
Perfeito. Só para deixar consignado, né, para a população que houve, né, um esforço do Poder Executivo no sentido de reduzir o percentual de pessoal de 55 para 51,22. E por fim, quero apenas fazer mais uma reflexão do que uma pergunta, até porque esse tema vai ser trabalhado amanhã na audiência pública, né? Mas é uma preocupação, embora de fato a apuração ela se dá de forma anual, mas os quadrimestres eu entendo que é o nosso balizamento, né? E a saúde está com uma aplicação bem baixa, né? No montante de 51, no montante de 11,54, né? Ao passo que o mínimo constitucional é de 15%, ou seja, como demonstrado aí, 3,46 abaixo. Em que pese, né, nós tenhamos aí bastante recursos estadual e federal para aplicar na saúde, inclusive foi objeto de requerimento de um dos vereadores desta casa com relação a algumas verbas estaduais, né, perguntando a destinação delas. Porém, o recurso municipal está bem aquém, né? Eu sei da dificuldade da aplicação, mas levando em consideração que nós temos aí alguns gargalos na saúde, eu acho que deixo aqui, né, a minha consideração, e amanhã a gente vai tratar sobre esse assunto juntamente com a audiência da saúde, mas deixar aqui, né, esse alerta da aplicação baixa e também da falta, né, de algumas coisas na área da saúde, como a gente vem cobrando aqui nesta casa, com relação ao tratamento das pessoas com autismo e também com TDAH, que o município tem várias crianças, até onde nós conseguimos detectar, precisando desse amparo. E esses investimentos poderão e deverão sair pela saúde e poderiam, por exemplo, ser com recurso próprio da prefeitura. Eu digo isso por quê? Porque se nós não tivéssemos demanda, né, dessa natureza, ok, mas nós temos demanda. Isso é mais uma reflexão do que uma questão posta, né? Mas aproveitando aí, destacando aí a não aplicação do percentual da saúde, né, decorrente de tudo que foi falado. Mas amanhã, com certeza, nós teremos aí um detalhamento maior relacionado à área da saúde. Mas, enfim, eram esses os questionamentos, Manuel. E gostaria mais uma vez de perguntar se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra. Quer fazer a consideração final? Quero então, para finalizar, agradecer a audiência de todos, ao novo vereador Alceu Júnior por também nos receber, aos funcionários da casa, Fernando, Lilian, e convidar aqueles que nos ouvem para participar da próxima audiência, que vai ser amanhã às 18h30, que é da saúde, né? Como já foi dito pelo nobre vereador, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Nada mais vendo a tratar, dou por encerrada a presente audiência, agradecendo a presença de todos, né, e convidando mais uma vez para a audiência pública amanhã, dia 29 de maio de 2024, às 18h30, na Câmara Municipal, audiência para avaliação do primeiro quadrimestre da saúde. Boa noite a todos.